Digam de mim tudo quanto queiram, pois não ignoro como difama a loucura até os que mais são loucos. Eu somente aqui, pela minha influência divina, mergulho na alegria de deuses e homens. Realmente, desde que compareci a esta numerosa assembleia, desde que me dispus a falar, não brilhou imediatamente nos vossos rostos vivo e extraordinário júbilo? Será a loucura o mais importante dos dons? Vamos ver o que Desidério Erasmo de Roterdã tem a dizer sobre isso no seu Elogio da Loucura, aqui no Quixotado, o seu programa de literatura, hoje com a apresentação de Amâncio Siqueira. O Erasmo de Roterdã é um dos grandes pensadores da história da humanidade. Nasceu na Holanda em 1466 e faleceu em 1536. Nesses 70 anos ele viveu os grandes acontecimentos daquela época, né? A gente estava na época do Renascimento. O Erasmo foi amigo do Thomas Moros, ou Thomas More, criador da utopia. Foi, apesar de ter nascido na Holanda, ele viajou por toda a Europa, principalmente por Itália, França, Suíça, e foi inclusive professor em Cambridge, na Inglaterra, onde ele se tornou amigo do More. E o Erasmo era muito envolvido com as questões do seu tempo. Ele era um grande sábio, pensador. Apesar de ser um filho bastardo, o pai dele, que pensou que a mãe dele tinha sido morta pela família, por questão do relacionamento deles, fugiu e se tornou padre, mas depois descobriu que ela estava viva ainda e voltou para a Holanda e se juntaram, né? Então o Erasmo conviveu com o pai por um período e depois foi colocado por ele em um mosteiro. Só que Erasmo acabou abandonando o hábito e se tornando um pensador, né? Um professor. Podemos dizer que o Erasmo é o primeiro escritor que escreve para a imprensa, para as máquinas criadas por Gutenberg. Até então, os escritores criavam suas obras para que elas fossem copiadas à mão e guardadas em mosteiros, em conventos, em bibliotecas. Mas o Erasmo começa a escrever para que as suas obras sejam impressas e vendidas ao público. E daí talvez venha a popularidade tão grande do Elogio da Loucura, que é a sua obra mais importante e a mais famosa. O Elogio da Loucura é escrito por Erasmo enquanto ele viajava, indo para a Inglaterra, e ele para na Suíça. Então escreve esse livro em 1509 e o livro é publicado em 1511 na França. E é dedicado ao amigo dele, Thomas Moros. Ele até faz uma brincadeira com o nome Moros, né? Moro, porque para os gregos o nome da loucura era Moria. E aqui nesse livro ele vai fazer uma sátira feroz, muito ácida e também muito engraçada a todos os aspectos da vida cotidiana, né? das pessoas, de modo geral. É claro que ele vai criticar muito profundamente a igreja. Algumas ideias dele, inclusive, reverberam no Martinho Lutero, apesar de que Erasmo não era favorável à separação da Igreja Católica. Ele, inclusive, fazia parte do convento de Santo Agostinho e defendia ideias agostinianas, como a volta a um cristianismo mais simples. Mas aqui nesse livro, no Elogio da Loucura, ele critica a venda de indulgências, o comportamento dos padres, dos bispos, até do mais alto clero, né? Ele faz algo muito parecido com o que o Dante faz na Divina Comédia, no Inferno, né? Só que o Dante coloca os papas como condenados no inferno, enquanto que o Erasmo coloca o clero como servidores fiéis da loucura. E logo no começo a gente vai ver que ele fala sobre alguns aspectos que ele quer comentar da loucura. A propósito, porém, das minhas sequazes, convém que eu vou-las apresente.
Aqui vos contempla com arrogância é o amor próprio. Aqui possui rosto gracioso e mãos prontas para aplaudir é a adulação. Aqui vedes a deusa do esquecimento, que se abandona ao sono e parece já dormir. Mais longe, a preguiça cruza os braços e se apoia nos cotovelos. Não reconhecereis a volúpia, com as suas grinaldas, as suas coroas de rosas e as deliciosas essências que a perfumam? Não vedes uma que por toda parte lança olhares imprudentes e dúbios? É a demência. Essa outra, de pele luzente e corpo volumoso, gordo, é a deusa das delícias. Mas no meio de todas essas deusas, à vez de estar percebendo dois deuses, um deles é Como e o outro Morfeu. O Erasmo coloca vários deuses abaixo da loucura, como se fossem servidores da mesma. E ele vai traçar retratos impressionantes e muito engraçados sobre vários aspectos, inclusive sobre o próprio sexo. Ele tira a onda dos deuses, daqueles que se comparam aos deuses. Tem um trecho muito interessante aqui. Em primeiro lugar, haverá algo mais doce, algo mais precioso que a vida? Não sou eu, porventura, a fonte de tal bem? O que gera e multiplica os homens não é a lança da orgulhosa Palas, e não é também a égide do poderoso Júpiter. O próprio Júpiter, rei do céu e da terra, que com um único olhar faz tremer o Olimpo, vê-se obrigado a depor seu espantoso raio, a abandonar a carranca que tanto terroriza os deuses, a disfarçar-se, enfim, de pobre comediante cada vez que tem vontade de fazer o que faz uma vez por outra, de tornar-se pai. Então ele vai dizer que a loucura é o que domina os principais aspectos da vida humana. O livro é um autoelogio da loucura, mas a gente percebe que existem aí duas loucuras, a má e a boa. A boa loucura é aquela que leva o homem à alegria, ao descobrimento, a se lançar ao desconhecido para tentar conseguir trazer algo novo. Então, o homem, desde a paternidade até as grandes navegações, precisa se entregar à loucura para poder conseguir esses objetivos, já que a razão o aconselharia a ficar em casa tranquilo e não buscar nada disso. E existe a má loucura, que é aquela que domina os poderosos desse mundo, os reis que fazem guerras, os padres que tentam ganhar dinheiro através da exploração, da fé alheia, aquelas pessoas que manipulam os outros, que maltratam. Essas duas loucuras são vistas aqui de uma forma bem cruenta e levam a gente a refletir sobre coisas que continuam acontecendo no nosso tempo. Você vai ter, por exemplo, aqui um capítulo, uma parte que ele fala sobre os jurisconsultos. Julgam-se os primeiros sabedores do mundo, e não há mortal que se admire tanto quanto eles quando, como Sísifo, rolam sem cessar para o alto de uma montanha, enorme rochedo que toma de novo, mal atinge o pico. Isto é, quando entrelaçam 500 ou 600 leis, sem cuidar se tem alguma relação com as questões tratadas, quando amontoam glosas sobre glosas, citações sobre citações, quando fazem com que o vulgo pense que a sua ciência é coisa dificílima, persuadidos de não haver nada mais lindo que o que custa muitas dores e muitas fadigas. Então veja só o quanto o Erasmo é atual, o quanto ele está falando da situação da sociedade em que ele vivia, mas o quanto dessas situações continuam acontecendo nos tempos atuais e o quanto nós continuamos nos entregando a essas duas loucuras e ora sendo felizes por nos entregarmos a essa loucura que é a alegria, que é paixão, que é criação, e o quanto somos infelizes por nos entregarmos também a essa loucura que é crueldade, que é violência e que leva ao desespero. A primeira vez que eu tive acesso ao Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, foi nessa edição aqui, dos maiores clássicos de todos os tempos. Essa edição tem também o livre-arbítrio do Schopenhauer. Foi emprestada a mim por um amigo, Alessandro Palmeira, que é um grande poeta e escritor. Eu tinha 15 anos ainda quando ele me emprestou. E eu li
em uma semana os 2 livros, decorei, né, a cabeça vazia na época. E eu decorei e sempre que eu conversava com alguém eu dizia algum trecho de um dos 2 livros. É claro que depois eu tive que meio que apagar um pouco da mente, porque a gente vai acrescentando outras leituras e não pode lembrar de tudo, infelizmente. A memória tem uma certa restrição, mas eu estou sempre retomando a leitura, porque é um livro fantástico, é um livro curto. Depois até eu comprei uma outra edição, porque eu não tinha essa aqui, já que eu tinha sido emprestado, eu tive que devolver. Mas é uma edição que eu tenho uma certa paixão por ela, então eu comprei novamente. Descobri em um sebo e aí comprei um exemplar para mim. Nessa aqui não tem estudos introdutórios, então, mas tem outras edições no mercado que tem estudos, introduções, notas. Então, para quem quer ler a obra de forma mais atenta, eu indico outras obras de referência. Essa aqui eu comprei porque tem um certo valor sentimental para mim. Foi o primeiro livro de filosofia que eu li e por isso eu queria guardar para mim. O Elogio da Loucura é uma obra satírica, muito engraçada e que nos faz refletir muito sobre a nossa sociedade e sobre os nossos próprios atos. Muitas vezes nós precisamos nos distanciar, olhar nossa própria vida como telespectadores, para perceber o quanto nós mesmos estamos o tempo todo, ao tentar ser racionais, nos entregando à loucura. Espero que vocês gostem dessa obra. Lembrem de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E a gente se vê no próximo Quixotado, seu programa de literatura.